E por que existe uma tendência futura de pronúncia de inconstitucionalidade, pelo menos de uma parte da Lei 12.101 de 2009? Porque ano passado, em 2017, o Supremo entendeu que os requisitos para gozo da imunidade de contribuição para a Seguridade Social têm que ser fixados em lei complementar, conforme exige o regramento do artigo 146 da Constituição. Somente procedimento de certificação poderia ser regulado por lei ordinária. As contrapartidas, os requisitos têm que ser lei complementar. Só que esse julgamento não avaliou a Lei 12.101, avaliou o revogado artigo 55 da Lei de Custeio. É por isso que a Lei 12.101 ela continua válida, mas com a tendência futura de invalidação. Foram 4 ações diretas julgadas no primeiro semestre de 2017 nesse sentido. Abre aspas. Afirmou o Supremo Tribunal Federal que a reserva de lei complementar aplicada à regulamentação da imunidade tributária, prevista no artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal, limita-se a definição de contrapartidas a serem observadas para garantir a finalidade beneficente dos serviços prestados pelas entidades de assistência social, o que não impede seja o procedimento de habilitação dessas entidades positivado em lei ordinária. Aspectos meramente procedimentais, referentes à certificação, fiscalização e controle, continuam passíveis de definição em lei ordinária. A lei complementar é somente exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo artigo 195, parágrafo 7º da Constituição, especialmente quanto às contrapartidas a serem observadas. Foram as ADIs 2028, 236, 2621 e 2228, julgadas em fevereiro e março de 2017, ok? O parágrafo 8º do artigo 195 da Constituição, embora não fale segurado especial, trata dele. A figura do segurado especial não é uma figura constitucional. Ao menos a expressão segurado especial não é citada expressamente na Constituição, mas é uma figura infraconstitucional do artigo 11, inciso 7 da Lei 8213. Esse é um dos pontos que se discute modificar em futura reforma previdenciária. O segurado especial, que é o produtor rural e o pescador artesanal que elaboram um regime de subsistência, quer individualmente ou com sua família, e que não tem empregados permanentes, possuem hipossuficientes, eles não têm condição de pagar a contribuição previdenciária todo mês. Eles só vão pagar a contribuição previdenciária quando eles venderem a produção pesqueira ou rural com a alíquota prevista em lei. Inclusive, desde janeiro agora desse ano de 2018, essa contribuição previdenciária ela foi reduzida, era 2,1%, caiu para 1,3%, conforme vamos estudar mais lá na frente. Eis aqui a previsão da contribuição do chamado segurado especial na Lei 8213. O produtor, parceiro meeiro e arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges que exerçam as suas atividades em regime de economia familiar sem empregados permanentes, contribuirão para a Seguridade Social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da sua produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei. Veremos isso em breve no artigo 25 da Lei 8.212 de 1991. O parágrafo 9º é uma regulamentação clara do princípio da equidade na forma de participação no custeio da Seguridade Social. Vimos que as empresas pagam 3 contribuições para a Seguridade Social. A contribuição previdenciária patronal, que incide sobre folha de remuneração das pessoas que lhe prestam serviços, com vínculo empregatício ou não. A COFINS, que incide sobre receita do faturamento. E a CSLL, que é sobre o lucro das empresas. O legislador pode aumentar ou reduzir tanto a base de cálculo quanto a alíquota dessas 3 contribuições para a Seguridade Social devidas pelas empresas. E 4 são os critérios constitucionais autorizadores: o porte da empresa, a utilização intensiva da mão de obra, a natureza da atividade ou a condição estrutural desse mercado de trabalho. É o parágrafo 9º que foi introduzido pela emenda 47. As contribuições sociais previstas no inciso 1
do caput desse artigo poderão ter alíquotas ou base de cálculo diferenciadas em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho. Você pode ter um segmento que a crise está apertando e que emprega muito. Não é interessante perder esses empregos. Você reduz a contribuição para a Seguridade Social. Você pode ter um segmento que governa o país, que só faz lucrar e que é justo que pague um pouco mais de contribuição previdenciária, que são as instituições financeiras. Enquanto a contribuição sobre folha de remuneração de uma empresa comum é 20%, nós vamos ver isso em breve, da instituição financeira é 22,5%. Existe um plus no parágrafo 1º do artigo 22 da Lei de Custeio da Seguridade Social. Ok? O parágrafo 10 é uma mera regra programática de transferência de recursos de saúde e assistência social. Ele aduz que a lei definirá os critérios de transferência de recursos para o Sistema Único de Saúde e ações de assistência social da União para os estados, o DF e os municípios, e dos estados para os municípios, observada a respectiva contrapartida de recursos. Isso é operacionalizado dentro do SUS, Sistema Único de Saúde, e do SUAS, Sistema Único de Assistência Social. O parágrafo 11 é uma regra restritiva de perdão de contribuição previdenciária. Vimos que as contribuições previdenciárias, tanto das empresas quanto dos segurados, são afetadas ao pagamento de benefícios do regime geral de previdência social a teor do artigo 167, inciso 11 da Constituição Federal. Nesse sentido, o parágrafo 11 diz que é vedada a concessão de remissão ou anistia. A remissão é a causa de extinção do crédito tributário. A anistia é uma causa de exclusão do crédito tributário inerente a penalidades. A grosso modo, é vedado perdoar. Contribuições sociais de que tratam os incisos 1A, que é a contribuição patronal das empresas, e inciso 2 dos segurados, para débitos em montante superior ao fixado em lei complementar. Interrogação, nunca foi editada. Deveria existir uma lei complementar para limitar até X valor, pode perdoar crédito da União inerente à contribuição previdenciária. Não há esse valor, não há interesse governamental na edição dessa lei complementar. O objetivo aqui é evitar prejudicar em demasia os cofres da Previdência Social, já que essas contribuições são afetadas ao custeio da Previdência Social. O parágrafo 12, inserido pela emenda 42, aduz que a lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na forma do inciso 1B, que é a COFINS, e inciso 4, que é COFINS de importação, serão não cumulativas. O objetivo é evitar cobrança em cascata para aumentar em demasia a carga tributária. E o bendito parágrafo 13, introduzido pela emenda 42, constitucionalizou a tese da desoneração da folha de remuneração das empresas. Veremos em breve que a contribuição sobre folha de remuneração das empresas é de 20%. A empresa tem empregados, aí 20% das remunerações mensais de contribuição previdenciária. Aí as empresas diziam o seguinte: a contribuição previdenciária é muito alta, se ela fosse reduzida, isso iria aumentar os empregos. Aí veio a emenda 42, autorizou que reduzisse, podendo até zerar, a contribuição previdenciária sobre folha de remuneração, desde que aumentasse um pouco a COFINS sobre receita ou faturamento. E aí a emenda 42 introduziu o 13º parágrafo no artigo 195 da Constituição. Aplica-se o disposto no parágrafo 12, inclusive na hipótese de substituição gradual, total ou parcial, da contribuição incidente na forma do inciso 1, letra A, que são os 20% sobre folha de remuneração, pela contribuição sobre receita ou faturamento. Isso nunca foi regulamentado na Lei 8212, mas temos uma lei extravagante que trata do tema. Muitos segmentos, como construção civil, hotelaria, tecnologia de informação, zerou
a contribuição sobre folha de remuneração e aumentou um pouco a COFINS. Resultado, até 2016 a arrecadação da Previdência foi lá para baixo. Porque o que aumentou da COFINS não compensou nem de perto o que reduziu da folha de remuneração. E essa regulamentação pontual prejudicou muito os cofres da Previdência. Mas nós tivemos uma modificação a partir da competência, a partir do ano de 2017, em que a substituição ela passou a ter alíquotas maiores e praticamente matou essa substituição. Mas saibam que existe regulamentação e legislação extravagante e que esse tema vai ser estudado dentro da parte do custeio no âmbito da Previdência Social. Ok? Mas prejudicou muito os cofres da Previdência Social. Em relação à decadência e à prescrição das contribuições destinadas ao custeio da Seguridade Social, nós tínhamos uma regra diferenciada no âmbito da lei de custeio da Seguridade Social. Sabemos que o fisco tem um prazo para lançar contribuições para a Seguridade Social. Se não observar esse prazo, quer dar sineste, decai. Uma vez constituído o crédito para a Seguridade Social e não pago espontaneamente pelo sujeito passivo, há um prazo para a propositura do Executivo Fiscal. Se esse prazo transcorrer em habeas sem o ajuizamento da correspondente ação de execução, vai prescrever. Sabemos que os prazos de decadência e prescrição tributárias tradicionais no Código Tributário Nacional são prazos de 5 anos. E a extinta Secretaria da Receita Previdenciária tinha regras mais favoráveis. No âmbito das contribuições destinadas ao custeio da Seguridade Social, os saudosos artigos 45 e 46 da Lei 8.212 previam prazo de 10 anos, tanto para decadência quanto para prescrição. E o Supremo os declarou inconstitucionais. Por quê? Porque a Constituição Federal, no artigo 146, prevê que decadência e prescrição tributária são temas que devem ser regulados por intermédio de lei complementar. E a Lei 8.212 é lei ordinária. O tema foi julgado nesse dia aqui, ó, até hoje eu me lembro, eu dava aula em faculdade nessa época, né? RE 560626. As normas relativas à prescrição e decadência tributárias têm natureza de normas gerais de direito tributário, cuja disciplina é reservada à lei complementar, tanto na Constituição pretérita quanto na Constituição atual, no artigo 146, inciso 3, letra B de bola. Interpretação que preserva a força normativa da Constituição, que prevê disciplina homogênea em âmbito nacional da prescrição e decadência, obrigação e crédito tributários. Permitir regulação distinta sobre esses temas pelos diversos entes da Federação implicaria prejuízo à vedação do tratamento desigual entre contribuintes em situação equivalente à segurança jurídica. O Código Tributário Nacional, promulgado como lei ordinária e recebido como lei complementar pelas Constituições de 67 e 88, disciplina a prescrição e decadência tributárias. As contribuições, inclusive as previdenciárias, têm natureza tributária e se submetem ao regime jurídico tributário previsto na Constituição. Inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei 8.212 por violação ao artigo 146, inciso 3, letra B de bola da Constituição Federal. E aí esses dispositivos foram declarados inconstitucionais. O problema é que na época a Receita Previdenciária trabalhava com 10 anos. Quando chegava perto de 10 anos ela lançava. Depois executava, depois perde 10 anos. E se as empresas, principalmente as empresas que pagaram as contribuições, poderiam pedir restituição? Porque considerando o prazo de 5 anos de decadência e prescrição ao invés de 10, prazo decenal que foi declarado inconstitucional, elas iam restituir bilhões e bilhões de reais. E aí o que o Supremo fez? Declarou inconstitucional, mas modulou os efeitos. As empresas que não haviam pedido restituição administrativa e judicial até o dia do julgamento, 12/6/2008, não puseram mais pedir os recolhimentos, mesmo com decadência e prescrição, considerando o prazo de 5 anos do CTN que passou a ser adotado e não de 10 anos invalidado, eles foram chancelados.
foi o tópico 5 desse julgamento. Modulação dos efeitos da decisão, segurança jurídica. São legítimos os recolhimentos efetuados nos prazos dos artigos 45 e 46 da Lei 8.212 e não impugnados antes da data de conclusão desse julgamento. E aí evitou quebrar a união. Posteriormente, para dar eficácia geral e vinculante, editou-se a súmula vinculante 08. São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do DL 156977 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência do crédito tributário. E desde então, as contribuições para a Seguridade Social passaram a seguir as regras do CTN, prazo quinquenal tanto de decadência quanto de prescrição tributária. Ok, gente? Para a gente fechar a nossa aula, e eu deixei por último, não foi à toa, nós vamos falar de uma antinomia constitucional, uma antinomia real, não meramente aparente. A Constituição foi muito mal escrita ao tratar das regras inerentes à competência para legislar sobre as áreas da Seguridade Social. Temos um confronto entre o artigo 22 e o artigo 24 da Constituição. O artigo 22 aduz que compete privativamente à União legislar sobre. Inciso 23, Seguridade Social. Se você estuda esse dispositivo lá, apartado, Seguridade Social é Previdência, Assistência e Saúde. Se o artigo 22, inciso 23, aduz que somente a União tem competência para legislar sobre Seguridade Social e a Seguridade Social abarca essas três áreas, você chega a uma conclusão equivocada que estados, DF e municípios não legislam sobre saúde, sobre previdência ou assistência social. Mas vejam o artigo 24. Compete à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. Aí no inciso 12 tem Previdência Social, Proteção e Defesa à Saúde. Só que Previdência Social e Saúde fazem parte da Seguridade Social. Então eu até me posiciono que não é uma antinomia aparente de normas constitucionais, não. É uma antinomia real. O inciso 14 e o 15 tratam de temas assistenciais. O 14 trata de proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência e o inciso 15 de proteção à infância e à juventude. Como é que a gente resolve isso? Olhando a prática e tendo o bom senso e fazendo a interpretação de acordo com o princípio da unidade da Constituição. Temos que segmentar cada área da Seguridade Social. A saúde, ela é efetivada conjuntamente entre União, Estados, DF e municípios através do Sistema Único de Saúde na forma do artigo 198 da Constituição. Ora, se Estados e municípios têm competência para atuar no SUS em conjunto com a União, tem que ter para legislar, senão ficariam amarrados. Daí, a competência normativa para legislar a respeito de saúde é uma competência concorrente entre União, Estados, DF e municípios. A União, na condição de ente político central, vai editar as regras gerais de saúde e os estados e municípios, observada a sua estrutura administrativa regional e local, no caso dos entes municipais, vão complementar a lei federal no que couber. E qual é a normatização geral da União a respeito de saúde? A Lei Geral de Saúde, Lei 8080 de 1990. Mesmo caminho trilha a assistência social, nos termos do artigo 204 da Constituição, teremos uma ação conjunta da União, Estados, DF e municípios na execução da Política Nacional de Assistência Social. Tanto que a LOAS, a Lei 8742, criou, depois de uma reforma em 2011, o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Nesse caso, a União vai editar normas gerais. E a normatização geral da União sobre assistência social é a LOAS, a Lei 8742 de 1993. Já na Previdência Social, nós temos que avaliar o regime previdenciário.
O RGPS, que é o Regime Geral de Previdência Social, que é o nosso foco deste módulo, ele é gerenciado pela União através do Ministério da Fazenda, pois a Secretaria da Previdência foi para o Ministério da Fazenda. Curioso que o INSS está no Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, né? Colocaram o INSS vinculado ao Ministério Assistencial. Ficou uma situação esdrúxula, que particularmente não entendo nem compreendo. No caso do regime geral, o Estado e o município não gerencia, então não legisla sobre ele. Então, a legislação de regime geral de previdência social é uma legislação privativa da União. Não há gestão estadual, distrital, municipal. Logo, esses entes federativos não detêm competência para legislar a respeito do regime geral de previdência social. Situação oposta são os regimes próprios. O RPPS, o regime próprio de previdência social, é o regime previdenciário básico do servidor titular de cargo de provimento efetivo. E União, Estados, DF e municípios, nos termos do caput do artigo 40 da Constituição, detêm competência para criar os seus regimes próprios. A União criou a Lei 8.112, a parte previdenciária. Os estados e o DF, todos os estados possuem. Municípios, alguns têm, outros não. Nesse caso, como os estados e municípios têm competência para criar o seu regime próprio, extraímos isso do texto do artigo 40, a competência legislativa é concorrente. Agora, existem regras gerais de regimes próprios ditadas pela União, principalmente na Lei 9717/98. Daí que os estados e municípios, ao regularem os seus regimes próprios, além de respeitarem a normatização constitucional, cujas regras permanentes estão no artigo 40 da Constituição, e as regras de transição nas emendas 20 de 98, 41 de 2003, 47 de 2005, 70 de 2012 e 88 de 2015, tem que respeitar normas gerais da Lei 9717 e algumas normas gerais que também estão na Lei 10.887 de 2004. Então, regime geral, competência privativa da União, regime próprio, competência concorrente. Na Previdência Complementar do Serviço Público, todos os entes da federação têm competência para criar por lei local, nos termos do parágrafo 14 e 15 do artigo 40 da Constituição, previdência complementar no serviço público, como a União criou, como o Estado da Bahia criou, Estado do Ceará, Estado de Rondônia, Estado de São Paulo, Estado do Rio de Janeiro e vários outros. Então, previdência complementar no serviço público, à luz do parágrafo 14 e 15 do artigo 40 da Constituição, a competência também é concorrente. Já a previdência privada propriamente dita, que é fiscalizada pela própria União através da autarquia Previc, nesse caso a previdência privada propriamente dita só a União legisla. Tanto que nós temos duas leis complementares editadas pela União, que é a Lei Complementar 108 e a Lei Complementar 109 de 2001. Essa é a forma que eu achei, com bom senso, com a interpretação sistemática, observando o princípio da unidade da Constituição, de resolver esse samba horroroso aqui, essa confusão feita entre o artigo 22 e o artigo 24 da Constituição, que, a meu ver, é uma antinomia real e não meramente aparente. Bom, fechamos o nosso primeiro encontro, pessoal. Eu só deixar um recado, a gente está gravando essa aula aqui na segunda metade do mês de fevereiro de 2018. Eu não lancei ainda a 10ª edição do curso de Direito e Processo Previdenciário, está diagramando aí, agora no início de março a edição vai estar lançada e, a gente, como sempre, a gente lança, depois que termina a pré-venda, a gente lança o PDF de atualização para quem adquiriu a 9ª edição, a edição 2017. Eu fiz foram 328 melhorias ou atualizações na nova edição, tanto que a edição antiga tem 2.000 páginas, a atual está prevista para 2.300, 2.350 páginas. Tivemos algumas modificações normativas jurisprudenciais, mas diversos memorandos circulares. Hoje o INSS fixa suas interpretações, não na INO, que eu achei errado, mas em memorandos circulares. A gente melhorou muito o livro, e aí quase virou 2 volumes, mas eu consegui segurar no volume só. E aí em breve o livro vai sair, ele abarca, para quem está entrando agora nesse módulo, ele abarca todos os temas do primeiro e do segundo módulo. Ok? Boff Jones, vai botar a cara aqui não? Chega aí, rapaz. Não? Gente, muito obrigado aí, brincadeiras à parte, para tornar a aula mais alegre. Um abraço para vocês e até a nossa próxima participação. Fiquem com Deus, vamos estudar o direito previdenciário, a matéria muda o tempo todo e nós estamos aqui. Se não mudar, seria fácil, né? Um abraço e até a próxima.